O nosso chamado está na voz daquele que nos chama, né? Na voz do nosso Criador. Hoje eu estou lendo o livro de Gênesis e estava lendo o capítulo 22, quando Deus pede a Abraão seu filho. E foi o primeiro momento da Bíblia onde Deus é chamado de Jeová Jireh. Assim, Deus se tornou Jeová Jireh no momento em que a pessoa estava pronta para abrir mão daquela coisa mais importante que ela tinha. Abraão, ele conheceu a Deus como o Deus da providência no momento em que ele estava disposto a entregar o seu melhor para Deus. Né? Então, eu acho que isso é muito profundo. Né? Inclusive, eu gosto muito de uma palavra hebraica que está no início do texto, que é a palavra hineni, que significa eis-me aqui. É uma palavra de entrega, né? Então, quando Deus chamou Abraão no início do capítulo 22, ele diz hineni, ele responde hineni, responde eu estou aqui. Então, que é a mesma palavra que o Isaías fala no capítulo 6, quando ele ouve o chamado, que detalhe, não é o chamado de Isaías, é o chamado de Deus. E Isaías respondeu, hineni, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Glauber, eu diria que a primeira coisa assim é você realmente ter a convicção de um chamado transcultural. Que muitas vezes o desejo de vir para a Europa, o desejo de viver em outra cultura, não necessariamente é um chamado missionário transcultural específico. Aqui eu quero abrir um parênteses, porque eu entendo que eu gosto muito, e eu sempre quando vou ao Brasil eu falo isso nas igrejas, né? Um coração com Cristo, um missionário. Um coração sem Cristo, um campo missionário. Só muda de endereço. Né? Deus, se você tem uma missão, você é um missionário. E todos que somos cristãos temos uma missão. Uma grande comissão, que não deve se tornar a grande omissão, como muitas vezes termina sendo para muitas, né? Então, nós temos um chamado, nós temos uma missão, então somos um missionário. Mas existem missionários específicos, né, trabalhos específicos, nações específicas que Deus coloca no coração de algumas pessoas, projetos específicos, uma dedicação mais intensa naquele projeto. Então, isso é uma questão muito especial, muito bonita, e todos nós aqui, acredito, a maioria de nós que estamos nessa live, entendemos isso, vivemos isso, sentimos isso, respiramos isso, mas eu diria que esse fogo do coração, né, que eu falei no início, então, essa convicção do chamado, porque é essa convicção que vai te dar a graça de levantar sustento, como eu falei, você precisa mostrar isso para as pessoas, é essa convicção que vai te fazer sair da zona de conforto e enfrentar os choques culturais que você vai ter, é essa convicção que vai fazer você permanecer anos no ministério frutífero no campo missionário. É essa convicção que tem que sempre ser renovada a cada dia, né? A cada momento, a cada manhã. Né? E vão ter momentos de crise, vão ter momentos que a gente vai querer chutar o pau da barraca, mas aí é onde entra o apoio, o cuidado. Né? Mas eu diria, eu poderia dizer, além de tudo que eu já falei nessa live, gostaria de destacar isso. Há o chamado específico que vem de Deus. Para que você possa dizer, Deus é Jeová Jireh, você tem que primeiro dizer, eis-me aqui. Né? Você tem que dizer, eu estou pronto para entregar o que eu tenho de mais precioso ao Senhor. E aí você vai conhecer Deus como Jeová Jireh, o Deus da providência.